Eu me lembro, algum tempo atrás, no primeiro ano que eu estava pastoreando uma igreja anterior à que eu estou atualmente, mais ou menos lá pelo ano de 2014, que estávamos numa reunião da liderança da igreja e estávamos conversando sobre todo um processo de revitalização pela circunstância em que a igreja se encontrava, e eu lembro de ter escutado de um homem ali, de um dos líderes, dos diáconos, que se a igreja crescesse, ele sairia da igreja, porque a igreja estava muito boa do jeito que estava. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas teve uma outra situação aí na igreja de um amigo, que também enfrentou a mesma coisa. Pessoas na igreja dizendo que se a igreja crescesse demais, eles sairiam porque crescimento gera desconforto, não é verdade? Parece que as coisas começam a tomar proporções maiores do que estamos dispostos a lidar com elas. E eu vejo que essa é uma realidade que muitas igrejas enfrentam, nós enfrentamos no nosso cristianismo em geral, que é quando nós nos acostumamos demais com as coisas do jeito que elas estão. E especialmente se elas estão atendendo às nossas expectativas para aquelas coisas. Mas eu vejo que, na medida em que nós começamos a questionar nossa permanência num lugar, se crescer demais, talvez não saibamos mais porque a gente está indo naquele lugar. Eu vou falar um pouquinho mais do meu contexto, mas imagino que não seja tão diferente dos irmãos aqui, que instituições em geral, desde empresas até instituições teológicas e igrejas, passam por certos ciclos de perda de noção, de consciência de quem são, do porquê existem e o que querem alcançar com tudo aquilo que elas fazem. Elas simplesmente entram no piloto automático, fazendo a mesma coisa porque sempre fizeram. E por causa disso, elas já não sabem mais porque elas se reúnem. Pensar como igreja, né? Eu falo mais até como seminário. Trabalho no seminário já há 19 anos. E hoje eu represento, mas já fui reitor dele, professor, diretor de curso e tudo mais. Seminário que está caminhando para 60 anos, muito próximo do que vocês têm como idade de igreja, né? 56 para 57 anos. Há uma estatística que diz que seminários têm um período crucial na sua existência, entre 60 e 70 anos. Que é quando seus fundadores já não estão mais vivos pela própria idade, já fazem a mesma coisa por muito tempo e, portanto, já engataram o que nós chamaríamos de um certo piloto automático, né? Aquilo lá sempre, do mesmo jeito, não tem muita diferença, não tem muito desafio. E com isso, essas instituições, eu tenho percebido que é real também em igrejas, elas perdem a noção do porquê se reúnem, o que justifica o ajuntamento dos crentes, né? E eu diria até, queridos, que com toda a situação do Covid de 2020 para cá, muitos encontraram no online uma justificativa para não voltarem. O que eu digo é o seguinte: antes, talvez as pessoas não tivessem motivo para sair, agora elas não encontram motivo para voltar. Porque se elas podem fazer tudo isso na casa delas, por que elas precisam de uma igreja? Talvez seja porque elas não entenderam o que é ser igreja, ou porque é que Deus reúne o seu povo para estar não apenas junto em termos físicos, mas juntos em termos de propósito. Quando você vai, por exemplo, para Atos, capítulo 1, verso 8, texto bastante conhecido, você encontra o seguinte: você encontra uma turma reunida ali em Jerusalém, que viu a ressurreição de Jesus, que talvez esteja incomodada quais serão os próximos passos, porque Jesus já estava dizendo que o tempo da partida dele era próximo. E aí a pergunta é: e agora? O que vai ser disso tudo? Né? E esse grande movimento que a gente começou lá atrás, até que Jesus então chega no momento de ele subir aos céus.
E os discípulos perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu fico imaginando Jesus pensando: vocês não entenderam nada, né? 3 anos e pouco, e vocês ainda estão perguntando: é agora? Olha, essa questão não vai ser lidada agora, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E aí você tem um livro de Atos. Um livro que testemunha para nós todo o progresso do Evangelho, começando em Jerusalém, onde estava o templo, até os confins da terra. Uma igreja que foi aprendendo quem ela era, porque Deus reuniu aqueles crentes, mas que não se conformou na sua realidade presente, confortável, tudo tranquila, mas sempre saindo dela mesma, com o propósito de alcançar esses confins da terra. E sabe o que é interessante? O fundamento da igreja alcançar os confins da terra não é de Atos 1:8, é de Salmos. Não é Lucas quem inventa esse conceito, essa ideia de confins da terra. Essa ideia de alcançar os confins da terra não é uma criação neotestamentária. Na verdade, é do livro dos Salmos. Nenhum livro da Bíblia lida tanto com o conceito de todas as nações, todos os povos, extremidades da terra e confins da terra como o livro dos Salmos. E quando você encontra isso em Isaías, que é um livro posterior ao próprio livro dos Salmos, em boa parte dos Salmos, você verá que Isaías também monta toda a sua soteriologia do alcance dos gentios, do alcance das nações, a partir do livro dos Salmos, que é uma repetição do que Deus disse lá em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão e diz o que para Abraão? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te direi. E lá eu te farei uma grande nação. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, que estão onde? Nos confins da terra. O livro dos Salmos, queridos, serve como um testemunho e fundamento belíssimo de o Deus que estabeleceu uma aliança com Abraão e a cumpriu em Cristo Jesus, é o Deus que está em movimento na história, chamando o seu povo ao louvor do seu nome e mandando o seu povo para a pregação do seu nome. Eu quero ler 2 salmos com vocês. Eles lidam basicamente com o mesmo conteúdo. E eu te diria, a partir desses 2 salmos, que os salmos deveriam ser vistos por nós como um livro extremamente missionário. Um livro que nos diz por que é que Deus nos reuniu como um povo, por que é que Ele nos abençoa, por que é que nós os louvamos e a maneira como Ele quer nos usar para alcançar um mundo que ainda está perdido. O primeiro dos salmos é o menorzinho de todo o saltério. Salmo 117, que inclusive foi citado por Paulo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, para falar que Deus quer salvar os gentios e que Deus estava alcançando os gentios. Salmo 117. E esse Salmo 117 pertence ao chamado Halel. Halel é uma seção de salmos que vai aí do 113 ao 118, em que aparece essa expressão, aleluia, 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 Deus seja louvado. Que, aliás, essa seção de salmo é que os judeus cantavam na Páscoa. Lembra que João diz que eles tomaram o último copo, cantaram um hino e saíram? Provavelmente foi o Salmo 118.
Eu vou ler o 117. Tudo indica, pela tradição judaica do primeiro século, que o hino que Jesus e seus discípulos cantaram antes de irem para o Getsemane tenha sido o 118. Porque essa é uma seção de salmos que não é simplesmente vamos louvar a Deus, eu vou usar uma expressão que normalmente uso, espiritosfericamente. O que eu quero dizer com espiritosfericamente? De uma forma etérea, olhos fechados, pensando em Deus. Não, nós vamos louvar a Deus porque Deus nos colocou no mundo para cumprir um propósito dele. Então não são salmos que simplesmente arremetem nossa mente a Deus, senão nos tornam conscientes do porquê Deus nos tornou seu povo. Por isso que o Salmo 117 então vai dizer: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Talvez exista aqui um detalhe um pouco incompreensível para o judeu, que é a presença dessa expressão gentios. E o termo hebraico significa exatamente gentios, nações. Todas as nações que não seja Israel. Entendeu o que o Salmo está dizendo? Louvai ao Senhor todos vocês que não são judeus. Mas espera aí. Quem é o povo da aliança? Quem é o povo do pacto? Quem são os descendentes de Abraão? Quem são os filhos de Israel? Com quem Deus estabeleceu uma aliança no Sinai, lá em Êxodo 19, 20? A quem Deus tem conduzido com o seu braço forte, feito entrar numa terra que ele havia prometido? Quem é o povo eleito de Deus? Não é o gentil, é o judeu. Mas aí vem um salmo, o menor, poderosíssimo, dizendo: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Deixa eu abrir e fechar um parênteses bem rápido e eu volto a ele no final do tempo aqui. Se você não é judeu, como eu não sou, você é gentil. Você parou para pensar que o Salmo 117 está se cumprindo hoje aqui também? E que se a gente louvou ao Senhor, se nós o engrandecemos como acabamos de cantar, se a gente está tendo acesso à palavra dele, por causa da nossa salvação em Jesus, é porque o Salmo 117 é real nas nossas vidas. Foi cumprido na história e nos alcançou. A gente está aqui por causa do Salmo 117. Porque o Deus de Israel decidiu abençoar em Abraão todas as famílias da terra às quais eu e você pertencemos. Por isso, louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Falem bem de Deus, exaltem e engrandeçam ao Senhor, reconheçam quem Ele é e o que Ele faz. Essa é a ideia de louvor. A ideia de louvar não é simplesmente entoar um cântico, mas antes de tudo, refletir, concluir em quem Deus é, o que Ele tem feito em nossas vidas, e portanto não nos contemos diante disso tudo que Ele é e tudo que Ele faz, e nós irrompemos em louvor, em gratidão, em reconhecimento e exaltação. Louvor é resultado, não causa, de relacionamento com Deus. Louvor é resposta de consciência do que Deus fez por nós, no caso, por meio do Messias, por meio do seu escolhido, do seu prometido, que é Cristo Jesus. Então louvem ao Senhor, vós todos os povos, louvem ao Senhor todos os gentios, porque muito grande é a sua misericórdia. A causa do louvor é a misericórdia. Então o louvor é o reconhecimento de que os gentios foram alcançados pela misericórdia de Deus. Interessante que o termo aqui, misericórdia, é hesed
uma palavrinha toda especial no Antigo Testamento, hesed, eventualmente traduzido por fidelidade, eventualmente traduzido por misericórdia, eventualmente traduzido por amor. E os três significados são possíveis. Qualquer que seja o significado, hesed aponta para uma verdade. É o amor pactual de Deus, o amor leal de Deus. É uma das palavras mais usadas em Oséias, que, aliás, é um texto usado por Paulo também, lá em Romanos. É usado por Pedro em 1 Pedro, para dizer que Deus chamou o seu povo aquele que não era seu povo. Esses gentios, eu e você. Isso quer dizer, queridos, que um dia, o mesmo hesed, a mesma misericórdia, o mesmo amor leal e pactual que Deus teve por Israel, me alcançou e te alcançou. Nós somos o povo da nova aliança, queridos. Nós somos o povo que foi comprado, que foi remido pelo sangue de Jesus, em quem a glória e a graça de Deus foram definitivamente manifestas. E que, portanto, agora comprados, não por ouro, prata, qualquer outra coisa, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, fomos feitos seu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Zeloso na prática de boas obras, e que proclamam as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmo 117, queridos, é o que justifica essa nossa reunião aqui. Que Deus nos fez seu povo em Jesus, em quem a sua graça e misericórdia foram manifestas, em quem seu amor leal foi estabelecido para conosco, e que, portanto, diante de Cristo agora, nada mais sobra senão louvar. Se eu pudesse oferecer para vocês uma definição de culto, especialmente culto público, pensando em igreja, seria mais ou menos assim. É a reunião comunitária dos salvos em Cristo, para no poder e instrumentalidade do Espírito, a adoração a Deus, celebração da pessoa e obra de Cristo em nossas vidas, pregação das Escrituras Sagradas, prática do louvor, orações, ofertas, testemunhos, celebração das ordenanças e desfrute e fortalecimento da comunhão cristã. Deus reuniu em torno de Jesus um povo que o louva pelo que ele fez por nós em Cristo. Por isso que Hebreus capítulo 13, verso 15 vai dizer que agora então, depois de termos livre acesso ao trono da graça de Deus por meio de Cristo, o véu do santuário que foi rasgado de cima a baixo, diz que devemos oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, o qual é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquilo que significa ser igreja. A igreja que é chamada do mundo para estar em Cristo. Para quê? Para louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, reconhecer a graça e misericórdia que temos em Cristo Jesus. E deixa eu te dizer, como povo de Deus, você não pode louvar Deus sozinho, porque Deus não apenas te deu uma salvação pessoal, quanto te fez pertencer a um povo. E como povo você não o adora sozinho. A vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. Por isso que é bom e agradável viverem os irmãos. Viverem juntos. Por isso me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque existe uma realidade do povo de Deus que não pode ser vivida individualmente. Não pode. Não pode. Deus não simplesmente salvou indivíduos para estarem soltos no mundo. Mas Deus fez da junção, da reunião, da comunhão, do compromisso desses muitos indivíduos, o seu povo. Nós, igreja, queridos. Nós, todos os gentios. Nós, todos esses povos
que agora experimentamos da misericórdia de Deus para conosco. Sabe o que isso quer dizer também? Que não é a igreja da terra que tem um Deus no céu, mas é o Deus do céu que plantou uma igreja na terra. E ele juntou toda essa turma para nessa igreja colocar o seu nome. Para nessa igreja manifestar sua graça e poder. Para nessa igreja ele expressar a multiforme graça e sabedoria que só Deus teria na capacidade de juntar judeu e gentil no mesmo lugar. Isso é o que Paulo fala. De Efésios capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 21. De que Deus aproximou os que estavam distantes, nós, gentios. Trouxe nós que estávamos distantes, alheios às alianças, ignorantes quanto à promessa, nos aproximou do seu povo, Israel, e de dois fez um novo homem, quando em Cristo ele evangelizou paz e colocou abaixo o muro que fazia separação entre judeus e gentios, e agora os chama de igreja. Não que não existisse o povo de Deus no Antigo Testamento, mas em termos dessa realidade que agora judeus e gentios partilham, adorando o mesmo Deus no mesmo lugar, isso vem a partir de Cristo Jesus. Como Paulo fala, evangelizou cruz, evangelizou a paz por meio da cruz. E aí então chega no capítulo 3, verso 10, Paulo fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades. O Salmo 117 é um salmo profético, é um salmo messiânico, no sentido de apontar em quem a misericórdia manifesta, e é também um salmo missionário. Sabe por quê? Porque diz que nós fomos chamados para pertencer a Deus. Experimentando dessa grande misericórdia do Senhor em nosso favor. Mas agora tem um outro salmo, que nos expulsa para fora. Salmo 117 fala que Deus nos incluiu no povo dele. O Salmo 67 vai dizer agora que nós fomos abençoados para sermos canal da bênção de Deus no mundo perdido. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse salmo ele tem uma característica de composição muito comum no livro dos Salmos, chamado quiasmo. O que é um quiasmo? Quiasmo é quando você tente imaginar, olhando aqui para mim, que você tem uma verdade principal aqui em cima, por exemplo, o verso 1, e essa mesma verdade é repetida no último verso. Ok? É como se você tivesse um espelho. Aí você tem uma outra verdade, ok? Dependente e derivada da primeira, que é espelhada na penúltima. Ok? Imagine agora o nosso sinal de maior que. Tá bom? E a cada verdade que encontra o seu balanço entre primeira e última, segunda e penúltima, terceira e antepenúltima, você vai cada vez mais caminhando para um centro. Porque há uma verdade central de qual todas as outras derivam e dependem. Qual é? Alegrem-se e exultam as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra
as nações. Você viu como o 3 e o 5 fala a mesma coisa? Essa é a ideia do quiasmo, essa é a ideia do paralelismo hebraico. Você tem ideias que se repetem, não apenas com o propósito de reforçar a ideia, senão apontar para um centro. E qual é o centro? É que um dia todas as gentes se alegrarão e exultarão, porque Deus julga os povos com equidade, e é Ele quem guia na terra as nações. Embora Deus tenha um trato pessoal e específico com Israel, isso não elimina o trato dele com todo o restante da terra, com todas as outras nações. Deus é Deus do judeu, mas Deus também é Deus do gentil. Esse é o argumento de Paulo ao longo de todo Romanos. Me parece que Paulo está em Romanos lendo muito do livro dos Salmos, lendo muito de Gênesis 12 a 15 e compondo o seu argumento. Que, aliás, ele escreve Romanos para alcançar os espanhóis. Paulo diz que ele está a caminho da Espanha, mas que antes ele passaria em Roma para ser sustentado e enviado pelos romanos no seu empreendimento na Espanha. Por isso que ele se volta para Gênesis, por isso que ele se volta para os Salmos. Porque Deus não apenas reúne um povo para si em Cristo, quanto por causa de Cristo manda esse povo para o mundo. Para que se conheçam, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A palavra aqui, nações, é a mesma traduzida por gentios, lá no 117. Mesma. Aliás, as terminologias aqui são muito próximas, muito parecidas. É quando Deus faz do seu povo um agente de pregação, um agente de comunicação da salvação que existe em Jesus. Lembra do Deus que plantou uma igreja na terra? Ele a plantou no mundo. Deixa eu voltar à minha ideia inicial. Instituições e igrejas que perdem sua razão de ser e morrem porque simplesmente passam a fazer as coisas mecanicamente. Alguns estudiosos de plantação e revitalização de igreja vão dizer que, à medida que uma igreja fica extremamente confortável com a sua realidade presente, porque é gostosa demais a sua comunhão e as coisas que acontecem dentro dela, ela já deu seu primeiro passo para a morte. Por quê? Porque a partir daí ela simplesmente gira a roda. Gira a roda. Ela vai girar a roda e girar a roda. E ela toca adiante seus eventos semanais. Porque ela deixou de entender que Deus não apenas a tirou do mundo, quanto a devolveu para o mundo. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E esses estudiosos vão dizer que algo que mantém igrejas vivas, com uma consciência constante do seu papel no mundo, não é simplesmente a celebração do seu culto dominical, mas entender que Deus a plantou no mundo para alcançar um mundo perdido. Não é isso que Jesus diz? Assim brilha a vossa luz para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus? Não é a mesma ideia de luz que Paulo vai dizer em Filipenses 2? Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do universo. Aí a revista é atualizada, no verso 16, vai dizer: retenda firmemente a palavra da vida, quando na verdade uma melhor tradução deveria ser estendendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, Deus colocou cada um de nós como luzeiro no mundo para, por nosso intermédio, a palavra da vida ser estendida, oferecida ao mundo. É isso que Pedro vai falar em 1 Pedro 2,12, quando ele escreve para uma igreja que está sendo perseguida por causa da sua fé, enfrentando tremendos desafios pelo simples fato daqueles membros serem cristãos.
Pedro ecoa as palavras de Jesus em Mateus 5, quando ele também vai dizer: brilhe as vossas boas obras, a vossa luz, para que os incrédulos, aqueles que acusam vocês, aqueles que perseguem vocês, vejam isso e possam glorificar a Deus no dia da visitação. Dia da visitação, na teologia de Pedro, é dia de salvação. Essa salvação sobre a qual o Salmo 67 fala. Isso quer dizer, queridos, que Deus nos abençoa para que sejamos canal da bênção de Deus num mundo que ainda está contra Deus. O argumento de Paulo em Romanos é o Salmo 117. O argumento do Salmo 67 é Números capítulo 6, quando Deus diz para Moisés falar para Arão que assim ele deveria abençoar todos os filhos de Israel. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Para que por meio de Israel, Deus fosse conhecido. O Salmo 67 nos lembra disso. Que o Deus que abençoa Israel é o Deus que seria conhecido por intermédio de Israel. Quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa nos gentios, todas as nações, todos os povos, igual. Deus nos abençoa para que salguemos um mundo sem gosto e iluminemos um mundo que morre em trevas. O problema, queridos, é que, infelizmente, nós condicionamos nossas mentes a pensar em bênção de Deus muito mais em termos de coisas materiais, temporais, físicas, do que propriamente bênção como desfrute de relacionamento com Deus. Nós coisificamos bênção. Quando vamos agradecer por alguma bênção, nós normalmente citaremos algo que recebemos ou alcançamos. Não que essas coisas que recebamos ou tenhamos não sejam expressões da bênção de Deus. Mas nunca poderíamos dizer que aqueles que têm falta eventualmente de uma dessas coisas são menos abençoados por Deus. Porque na verdade bênção é relacionamento. Por isso que Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o que é que ele vai falar no verso 4? A salvação em Jesus. A maior bênção que poderíamos receber, o maior motivo de louvor que poderíamos receber, já recebemos. Cristo é a nossa bênção, Cristo é a nossa herança. Ou seja, nada mais nos falta para que não apenas louvemos ao Senhor, quanto sejamos instrumentos dele para alcançar tantas outras nações, tantas outras pessoas. Agora deixa eu te dizer, todas as nações aí do verso 2, fala de todos os gentios, todos os não-judeus. Mas no verso 3, ele fala: louvem-te os povos. A palavra aqui poderia ser muito bem traduzida, porque ela significa isso: louvem-te as famílias, clãs, unidades menores, muito menores do que uma nação, muito menores. Que, aliás, quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, uma primeira preocupação não é com todas as etnias, não. Não é com toda a coletividade nacional de um povo do outro lado do mundo, senão aquelas micro-realidades familiares dos muitos clãs que estavam no entorno de Israel. Isso quer dizer que Deus é tanto louvado pelas grandes nações quanto pelas pequenas famílias. Às vezes eu vejo que muita gente se desculpa da ideia de não pregar o evangelho, porque afinal de contas não está do outro lado do mundo.
mas se esquece do outro lado da rua. Pode não alcançar as nações, os povos, as gentes lá do Amazonas, os ribeirinhos de alguma comunidade litorânea, os muçulmanos de um país fechado. Mas se esquecem das famílias que moram em cima, abaixo ou do lado de vocês, da gente, no condomínio, no prédio. As pessoas que trabalham do nosso lado na mesma empresa. São nossos colegas de faculdade ou do colégio. Eventualmente nossos próprios familiares. Isso está dentro desse povos todos do verso 3. As menores unidades familiares. Vira e mexe, eu também escuto, e teologicamente, biblicamente, não faz o menor sentido, aquela frase que diz, né? Poucos podem ir, muitos podem ofertar, todos devem orar. Biblicamente, isso não faz o menor sentido. A responsabilidade e desafio de orar é de todos. A responsabilidade e privilégio de ofertar é de todos, cada um segundo a sua posse. E a responsabilidade, privilégio e mandamento de pregar é de todos. Podem ser todas as nações do outro lado do mundo ou qualquer outra família do outro lado da porta. Salmo 67 nos lembra disso. Que o nosso desafio passa por todas as nações, mas também passa pelas pequenas famílias que nos circundam. Ou seja, somos abençoados para sermos instrumentos da bênção de Deus no mundo. Você percebeu que o verso 1 e o verso 7 falam sobre abençoe-nos Deus? Essa é a ideia do quiasmo. E aí no verso 6, ele diz, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Talvez num primeiro momento nós pensemos aqui que a terra deu o seu fruto é porque plantou. Não, fruto aqui não é colheita. Fruto aqui é de todos os povos e nações, louvando ao Senhor, porque a salvação os alcançou também. Isso quer dizer que é uma tremenda de uma bênção de Deus na vida de uma comunidade, quando ela pode contemplar pessoas sendo alcançadas por Cristo Jesus. Isso a torna viva. Isso a torna em movimento, porque demonstra o Deus que está em movimento na história. Queridos, a missão da igreja é, na verdade, dependente da missão de Deus. O propósito de salvar pessoas na história, no mundo, não é da igreja, é de Deus. Por isso ele colocou uma igreja na terra. Para que por meio da igreja, outros venham louvar ao Senhor. É quando nós louvamos, mas também compartilhamos a misericórdia, a graça e a salvação que temos diante de Deus. Gosto de ilustrar da seguinte forma: nós louvamos verticalmente a Deus, na mesma proporção em que somos usados por Deus horizontalmente para compartilhar da salvação que existe apenas em Jesus. É quando nós entendemos, queridos, que o Deus que plantou uma igreja na terra fez dessa igreja canal da sua graça, da sua bondade, da sua salvação a tantas outras pessoas que podem ser grandes nações do outro lado do mundo ou pequenas famílias do outro lado da rua. Qual seja, louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Amém? Eu queria te dar um desafio aqui. Que você pensasse nominalmente.
Alguém que Deus tem te dado a oportunidade de conviver, de se relacionar, talvez já há algum tempo. Pode ser até da sua família maior, ou que mora dentro da tua casa. Alguém eventualmente, seu contexto de trabalho, seu contexto de estudo, um clube que você frequenta, algum lugar. Mas que talvez não esteja tendo a intencionalidade, o propósito de compartilhar da fé em Jesus. Vínhamos conversando do aeroporto, eu e o Judy Clay, sobre a importância dos relacionamentos e amizade como ponto de contato para o compartilhar da fé. Pessoas com quem já desenvolvemos intimidade e relacionamento, em que nós não somos estranhos para elas, mas que eventualmente podemos perder a oportunidade de sermos esse canal de Deus para alcançar pessoas com a fé em Jesus. Queria que você pensasse em talvez uma pessoa por quem você vai orar mais intencionalmente, por quem você vai pedir a Deus oportunidades, circunstâncias em que você tem aí a liberalidade, né, a disposição de compartilhar da fé em Jesus. Deus nos abençoa para que sejamos canal da bênção dele a tantos outros. Pense em alguém e eu quero orar contigo por essas muitas pessoas que cada um aqui está pensando. Deus, eu quero primeiramente louvar ao Senhor pela salvação que temos em Jesus. Deus, muito obrigado, porque se hoje estamos aqui, se semana após semana nos encontramos, cantamos ao Senhor, ouvimos da Tua palavra, desfrutamos da comunhão, é porque um dia o Senhor nos tornou povo em Jesus. Muito obrigado porque nossos pecados foram perdoados. Muito obrigado porque hoje desfrutamos de paz com o Senhor. Muito obrigado porque hoje, ainda que nos falte uma coisa ou outra que julgaríamos extremamente necessárias, o Senhor, que é o bom pastor, sabe como nos prover naquilo que de fato precisamos. E muito obrigado também, Deus, porque o Senhor nos plantou aqui na terra. O Senhor, com sabedoria e graça, meticulosamente pôs cada um aqui na família em que nasceu, na carreira que trabalha, no local onde mora, não simplesmente para curtirmos ou nos desenvolvermos profissionalmente, ainda que isso tudo seja válido, mas para sermos canal, para brilharmos e para salgarmos um mundo que está em trevas. Deus, que da mesma forma com que Teu Filho veio para alcançar pessoas, sejamos nós usados por Ele para alcançarmos tantas outras pessoas para Cristo Jesus. Eu peço ao Senhor por cada uma dessas pessoas que vieram à nossa memória. Muito obrigado porque talvez um dia nós tenhamos estado na memória de alguém e essas pessoas compartilharam do Evangelho conosco. Que o Senhor nos ajude, a Deus, com coragem, com intrepidez, com fidelidade, com submissão e no poder do Teu Santo Espírito, partilharmos da fé em Jesus com essas pessoas à nossa volta. E Deus, que o Senhor dê tantos e muitos outros anos aqui a Igreja Batista do Jardim Botânico, não simplesmente para curtir o que acontece aqui dentro, mas por ver que o Senhor está em movimento por meio dela. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.